seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre autoridade e autoritarismo na relação entre pais e filhos. Você sabe a diferença? Eu sei que muitas vezes os pais, mães querem mostrar para o seu filho quem manda na relação, entre aspas. E às vezes a gente acaba recorrendo a alternativas de comportamento que são muito nocivas para o desenvolvimento psicossocial, desenvolvimento psicológico, emocional, relacional dos nossos filhos, né? Demonstrando de maneira às vezes muito agressiva, criticando em excesso, atravessando nossos filhos e fazendo por eles o que eles deveriam fazer, né? Esse tipo de atitude, a crítica constante, a agressão verbal ou até física, o falar muito alto, o gritar, o impor a qualquer custo, tudo isso são expressões de autoritarismo na relação. É fato que pais devem ter autoridade sobre seus filhos e os filhos eles precisam entender pai e mãe ou cuidadores, né, como pessoas que são dignas de respeito, que têm alguma vivência e que têm algum domínio sobre mesmo algumas questões da vida dessa criança ou desse adolescente. Mas esse vídeo é para te fazer um alerta, para que você entenda que exercer o seu papel com autoridade não pode ser confundido com exercer com autoritarismo. Então, que tal, ao invés de tentar essas estratégias que a gente sabe que não dão certo, gritar não dá certo, agredir não dá certo, criticar não dá certo, tudo isso, você imagina uma pessoa que só ouve críticas, talvez você tenha sido uma criança ou um adolescente que ouvia muitas críticas dos seus pais. E as críticas, especialmente aquelas que não são construtivas, e geralmente as críticas que nós ouvimos não são construtivas, essas críticas elas vão minando a nossa autoestima, né? Então não faça isso com seu filho, né? Se você viveu essa experiência e foi ruim, não repita com seu filho. Não tire dele a chance de crescer de maneira segura, de ter um autoconceito seguro, né? Uma representação de si mesmo como alguém que tem potencialidades, que dá conta de se expressar para o mundo, que dá conta de viver sozinho, de ter autonomia, né? Essas atitudes agressivas e exercidas com autoritarismo, elas não funcionam bem e elas vão gerar um adulto no futuro inseguro, cheio de traumas e problemas emocionais, um adulto que não sabe se relacionar com os outros, né? Então, ao invés disso, tente se comunicar de maneira menos violenta com seus filhos, né? Se seu filho é pequeno, e a criança pequena às vezes é mais difícil de lidar nesse aspecto, porque quando a criança pequena faz uma birra, em geral ela não ouve mais nada. Mas uma alternativa a isso, por exemplo, é você tirar a atenção dela, para mudar o foco de atenção dela. Se está dando birra por causa de um brinquedo, vamos olhar para um livro, vamos brincar de outra coisa, vamos fazer uma cosquinha, vamos propor uma outra coisa, né? A criança sai, a criança que faz birra traz uma angústia muito grande para o adulto, porque geralmente isso mexe com as questões que são nossas, né? Mas respira, se acalma em primeiro lugar. Sei que às vezes é difícil, a gente fica cego de raiva muitas vezes por conta daquela atitude da criança, mas tente mudar o foco. Muitas vezes a sua atitude de mudar o foco traz alívio para aquela tensão na relação, né? Pense na alegria e na espontaneidade como a válvula de escape, de solução para esse tipo de conflito. Se o seu filho é adolescente, uma questão muito importante para sair desse dilema é a empatia. Procure uma comunicação empática. Se coloque no lugar do seu filho. Procure entender o que ele está sentindo.
Muitas vezes os pais, querendo mostrar para os filhos adolescentes que eles não têm razão do que eles estão pensando ou fazendo da vida, usa sua própria experiência de exemplo, mas pense que a sua experiência que você está tentando exemplificar para o seu filho, ela tem uma lacuna muito grande de gerações. Né? Na sua adolescência, as coisas eram de um jeito completamente diferente do que são hoje. Por isso, o exercício da empatia é muito importante. Tente entender seu filho como ele é. Não é fácil, é difícil mesmo. Ser pai, ser mãe, cuidar de alguém em desenvolvimento não é fácil. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. Por isso eu faço aqui também a ressalva de que pai, mãe, cuidador, se está difícil para você, muitas vezes ao invés de encaminhar seu filho para a terapia, você já pensou que talvez você precise também dessa ajuda? Né? Então, não hesite em lançar mão desse recurso, de buscar essa ajuda de um profissional que vai te ajudar a enxergar a relação que você tem com os seus filhos de uma forma diferente, restauradora, ok? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, escreve aí nos comentários, entre em contato comigo pelo link que está na descrição desse vídeo e que você tenha uma boa relação, uma boa capacidade, uma boa inteligência relacional aí com seus filhos. Um abraço!